Olá, meus amigos, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Bruna, tudo bem? Bruna já na espera aí do Papo Matinal, nossa fiel seguidora, tudo bem? Como é que tá a família? O pessoal aí chegando aí, vamos lá. Vamos lá, bom dia. Já tá no trabalho já, Bruna? Já na luta? Isso aí, deixa a galera ir entrando aqui pra gente poder ir direto ao tema hoje. Um tema aqui que desperta interesse da galera, né? A galera gosta de perguntar isso nas perguntas, né? Sobre traumas. Essa semana tá de férias, que maravilha, que bom. Ó, meu amigo Granado aí, tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Só esperar aqui alguns segundinhos aí pra galera fiel aí do Papo Matinal voltar a aparecer aqui e a gente começa, tá bom? Milagre da manhã, conversaremos sobre isso, hein, depois, no chá de abacaxi, esse é novo. Que bom, legal. Vamos lá, e a galera vai chegando, tá? Eu vou adiantar o tema hoje também para liberar vocês aí pro dia a dia, as atividades que vocês têm para realizar. As pessoas, assim, vamos lá. Um dos grandes motivos que levam as pessoas à terapia é exatamente essa questão dessa gestão dos traumas, né? Esse conceito ele veio muito à tona por conta da psicanálise, né? Então existe uma cultura psicanalítica na nossa sociedade que todos nós já temos isso um pouco dentro da nossa cosmovisão, mesmo que nunca tenhamos feito na nossa vida psicanálise, nunca tenhamos ido ao psicólogo, essas coisas, nós respiramos um pouco esses conceitos. Então palavras como recalque, trauma, são palavras assim que fazem parte do nosso vocabulário, estão dentro do nosso universo, porque de alguma forma a psicanálise ela adquiriu um espectro cultural, né? Ele já não é mais simplesmente um conhecimento que nós temos uma cultura psicanalítica. E isso, obviamente, traz conosco uma série de consequências. Uma dessas consequências é que a gente começa a valorizar muito a história do nosso passado, como se ele tivesse uma influência muito grande sobre a nossa vida. Ou seja, de alguma forma, quando a gente vai educar os nossos filhos, a gente tem essa preocupação, né? De não frustrar, de não traumatizar. Quando a gente fala sobre alguém que tem um certo tipo de comportamento, a gente fala, né? Fulano é um recalcado, né? Fulano é um recalcado, deve ter sido maltratado na infância. Isso, por mais que sejam palavras ali, às vezes, da boca para fora, eles remontam de uma crença que nós temos. Nós acreditamos que o passado constrói profundamente o nosso futuro. E isso não está de um todo errado. Por quê? E como é que funciona a dinâmica da nossa personalidade? Nós temos uma coisa, né, que na realidade tudo isso faz parte de um intelecto, mas nós dividimos um pouco isso por função. Nós temos uma função na nossa psique que nós chamamos de memória, que é exatamente o quê? A gente vai construindo o nosso universo interior. E é a partir desse universo interior que nós construímos, dessa memória que nós construímos, nós podemos chamar de crença, de fé, dependendo da abordagem que a gente estiver falando, vai utilizar um certo nome para isso, né? Então, essa crença, essa fé,
que nós construímos, nós a construímos pela nossa experiência de vida. Então veja, uma criança recém-nascida, ela ainda não tem muito como projetar o seu futuro, ela não tem como fazer planos para um futuro, porque ela ainda tem poucas horas rodadas, né? Poucas coisas vividas. Então, já uma pessoa mais experiente, que já viveu algumas experiências na vida, ela tem a possibilidade de fazer planos, porque a esperança que ela tem nesses planos futuros, né, dos roteiros que ela faz na vida, eles são sempre pautados na crença, ou na fé, ou nessa estrutura da memória que a pessoa tem. Veja, eu só tenho a possibilidade de... caramba, quero tomar um chocolate quente aqui. Hoje está frio e eu gostaria de tomar um chocolate quente. Por quê? Porque de alguma forma eu já vivi essa experiência. Se não do chocolate quente, pelo menos eu já vivi a experiência de uma bebida quente num dia frio. Então eu sei que essa experiência, ela é gostosa, ela é prazerosa. E por isso eu tento repeti-la na vida. Por quê? Porque eu tenho ela na minha memória. Em suma, o que eu estou dizendo para vocês aqui? A minha imaginação, ela só consegue construir alguma coisa a partir de dados que eu já tenho na minha memória, que eu já tenho na minha experiência de vida. Tudo que o homem é capaz de pensar, Aristóteles dizia, antes adentrou na vida dele pelos sentidos. Eu lembro que quando eu ainda era jovem ainda, adolescente ali, e eu estudava na escola naval, eu tive a oportunidade lá na escola naval de conviver assim com um capelão que era muito especial na escola naval. Ele era um monge beneditino e nós ali que éramos aspirantes na época, a gente falava que a escola naval era o nosso mosteiro, né? Porque e de alguma forma era. A gente estudava interno, não voltava para casa durante os dias de semana, e depois de cumprir as nossas atividades acadêmicas, o estudo e também as atividades esportivas, né? Quem era de equipe, eu participava de uma equipe lá. Tinha as atividades militares também, de marcha, de parada, de canto de hino, essas coisas. Então depois de cumprir essas atividades, a gente ficava um pouco solto na escola, e era a oportunidade que a gente tinha para estudar, para fazer alguma outra coisa. E muitos de nós íamos para a capela para poder ter o quê? Ter aula com o capelão, que inseriu a gente não só no mundo da teologia e tudo mais, mas falava muito com a gente sobre filosofia, sobre as artes liberais, né? Quanta coisa que a gente aprendeu de vida com o capelão, né? O capelão rouco era algo de excepcional. E eu lembro que numa dessas conversas sobre... Era tudo muito leve, a gente gostava daquilo, né? Sempre eu, o professor Diego aí, que vocês conhecem aí também, então a gente estava sempre lá com o capelão. E um desses momentos que eu lembro com muita clareza é dele fazendo a seguinte pergunta pra gente, quando a gente conversava sobre alguns assuntos de filosofia. Ele falava assim pra mim: pensa aí num animal que não existe. Aí eu falei, ele falando, você não consegue pensar. Aí eu falei, consigo sim, eu monto aqui um animal que não existe na minha cabeça, né? Que nem o Chaves faz lá, né? A tal da chinforímpola, né? Chinforímpola. Ele disse assim, é verdade, você consegue pensar num animal que não existe, mas eu tenho certeza que esse animal que não existe, ele será composto por coisas que existem. Então, para você montar esse animal, você vai pensar numa cabeça de leão, numa pata de elefante. Você vai fazer uma composição das coisas que existem na vida. E não simplesmente um animal aleatório na tua cabeça. Você não vai inventar, não vai tirar do nada. Por exemplo, quando a gente fala de coisas primárias, como a cor, você não vai conseguir pensar numa cor que não existe. Por quê? Porque você vai precisar combinar coisas que existem ali. A cor é uma coisa muito primária. Então, ou seja, nós temos essa dificuldade de criar coisas do nada. Isso é uma capacidade de Deus, criar coisas do nada. Então, a nossa imaginação, ela é profundamente dependente da nossa memória. Por isso a gente precisa ter um grande cuidado sobre onde nós colocamos a nossa presença. Diante de que na vida que nós estamos nos colocando? Diante de que nós estamos passando tempo assistindo com os nossos olhos?
O que é que eu tenho colocado diante da minha presença para ouvir? Eu lembro que durante o Covid-19, uma das coisas que eu conversei muito com a minha família era o seguinte: cara, olha só, reduzir ao mínimo necessário ouvir notícias. Por quê? Porque a coisa tomou tanto assim o mundo informacional que as pessoas passavam o dia inteiro ouvindo notícias do Covid-19, né? Ouvindo notícias no jornal, na televisão. E olha como que isso é desumano. Por que isso é desumano? Pelo seguinte: numa experiência normal da vida, você ouve sobre algum assunto, depois você conversa com uma pessoa e ouve sobre outro. As coisas não são focadas, a vida ela é dinâmica e ela vai te apresentando outras realidades. Mas durante uma situação informacional como essa, né, como a notícia durante o Covid-19, está todo mundo falando do mesmo assunto. Então você tem a impressão de que você está na presença o tempo todo daquele mal, né, da Covid-19. Então é toda hora notícia de que alguém morreu, de que está crescendo o número, de que está não sei o quê. Então isso faz você sair da realidade e começar a formar a sua conjuntura interior, a sua imaginação, como se você estivesse no novo Armagedon. Então uma das coisas que adoeceram muitas pessoas não foi só o vírus, mas também a minha postura diante do vírus. Teve muitas pessoas que não sucumbiram pelo Covid-19, mas sucumbiram pelos problemas psicológicos causados pelo medo com o Covid-19. Tá entendendo? Então, o nosso mundo interior, ele funciona assim. A gente só é capaz de imaginar aquilo que nós cristalizamos na nossa memória. Então, meus amigos, o que é o trauma na nossa vida? O que é o trauma? O trauma, ele é exatamente essa consolidação, essa cristalização de uma realidade na nossa memória. Uma realidade forte, que a gente começa a julgar todas as coisas a partir daquela experiência que nós vivemos. Para vocês entenderem aqui bem o que eu estou querendo dizer. Por que a pessoa normalmente procura terapia quando ela está numa situação traumática? Um dos motivos é o seguinte: ela está numa situação disfuncional. É mais ou menos isso. Não é só viver a vida olhando pelo retrovisor da vida. Todos nós fazemos isso, tá, Bruna? Todos nós fazemos isso. Todos nós vivemos as nossas experiências futuras baseando ela no passado. O problema é que quando você olha para o retrovisor da tua vida, você tem uma verdade maculada, uma realidade, uma crença disfuncional. O trauma, ele é uma crença disfuncional. Veja, imagina uma criança que ela foi abusada, uma menina que ela foi abusada na infância, né? E aquilo foi uma experiência forte dentro dela, muito forte. O que acontece? Ela chega na vida adulta interpretando que todos os homens são ou têm essa realidade dentro deles que ela viveu na experiência de quando ela era criança. Então todos os homens são como aquela pessoa que abusou dela. O que é isso? Isso é uma cristalização de uma verdade, né, na memória dela, de uma pseudo-verdade. Porque não é assim que funciona, né? Não são todos os homens que são assim. Aquela pessoa em particular era assim. Mas ela pegou aquela realidade particular que ela viveu e ela generalizou, ela universalizou uma concepção, um pensamento, um conceito de uma realidade que foi particular. E é óbvio que isso vai ficar disfuncional. Por quê? Aí pode ser que essa mulher, ela no futuro, quando for adulta, ela tenha dificuldade de se relacionar com algum outro homem para se casar. Pode ser que ela não consiga se abrir bem com o seu pai, porque ele é um representante da figura masculina. Então assim, eu estou pegando um exemplo de um tipo de trauma na vida, mas qualquer outro trauma pode ser assim. É sempre uma forma muito particular que a gente universaliza. Eu fui tentar andar de bicicleta e tomei um tombo feio. E aí eu generalizo. Toda vez que eu for andar de bicicleta, eu tomarei um tombo feio. Então eu não aprendo a andar de bicicleta. Isso lá no futuro me causa um problema. Por quê? Se eu não souber dirigir, eu precisar me deslocar e eu só tiver uma bicicleta, eu tenho uma dificuldade de locomoção. Então um trauma é sempre essa cristalização dessa verdade disfuncional na nossa vida.
Então, meus amigos, assim, qual é a forma que nós temos para cuidar de um trauma? Eu só conheço 3 formas de tratar um trauma. Só 3 formas. A primeira delas, ela não depende de mim, ela não depende de você. A primeira delas acontece através de uma infusão de uma graça divina, né? Uma graça infusa. O que é uma graça infusa? Deus, o Criador do Universo, vai lá e coloca e conserta essa verdade que está inscrita dentro de você, que está inscrita no seu crítico. Deus vai lá e conserta isso em você. Isso, não subestimem, isso acontece, tá? Mas aqui, eu vou me perder pouco nesse tema, né? Por um motivo muito simples. O que você pode fazer para isso? Só existe uma coisa que você pode fazer para isso: rezar, orar, pedir a Deus para que Ele venha com a graça atual dele e possa mudar o teu coração de alguma concepção, para que Ele possa retirar um certo tipo de trauma, né, que está vivendo na tua vida. Mas, em suma, a dependência de você é muito pequena com relação a isso. Cabe a você rezar, pedir a Deus, mas você já não tem mais muita gestão sobre isso. Ou Deus te concede ou não te concede. Então, Deus pode fazer isso, né? Pode chegar lá e pode entrar no seu coração e mudar uma concepção, mudar uma verdade. Agora, fora isso, existe uma segunda forma disso acontecer, que é você viver uma nova experiência. Viver uma nova experiência. Então veja, digamos que você diga para mim o seguinte: pô, Maurício, olha, cara, eu não gosto de rabada, por exemplo. As comidas pesadas, dobradinha, vamos lá. Dobradinha que tem um apelo maior. Muita gente aí não gosta de dobradinha, né? Eu não gosto de dobradinha. Então, eu não como dobradinha, por quê? Porque eu tenho um conceito, uma verdade dentro de mim, na minha memória, dizendo o seguinte: olha, cara, dobradinha não me apetece. Um conceito que eu construí por diversas outras coisas. Nunca provei dobradinha, mas a dobradinha se parece com alguma coisa que eu já provei, ele tem o cheiro de alguma coisa que eu já provei, ele tem o aspecto de uma coisa que eu já provei, e quando eu somo isso tudo na minha cabeça, na minha imaginação, eu antecipo, eu tenho uma esperança de que aquilo não será bom, né? Então eu não gosto daquela comida. Eu digo para as pessoas que eu não gosto. E aí, eu digo para você o seguinte: olha, cara, você nunca experimentou a dobradinha da minha mãe. A dobradinha que a minha mãe faz é diferente. E aí você fica temeroso. Por quê? Porque o teu roteirista, ele tá olhando pro futuro e vendo a seguinte esperança: cara, a minha esperança é de que não vai dar certo. Mas eu insisto com você e eu te convoco a ir um dia na minha casa comer a dobradinha que a minha mãe, a dona Gilma, que está aqui presente, ela fez. Então, você senta lá comigo, lá na sala da casa dos meus pais, e experimenta a dobradinha da minha mãe. E aí, cara, você vê que há uma série de notas, de sabores, de aspecto, de cheiro, de tudo mais, que você não contava porque você nunca experimentou. Essa é a verdade. E quando você experimentou, o que vai automaticamente acontecendo em você? Você vai mudando o conceito. Você vai dizer o seguinte: olha, eu não gosto de dobradinha, assim, né? Pra mim, eu não gostava de dobradinha, mas essa que eu comi, ela é gostosa, cara. Então você vai mudando a sua concepção e você vai inscrevendo na sua memória um novo dado. Olha, dobradinha não é muito bom, mas a que a dona Gilma faz é boa. E aí você resolve dar a chance de comer uma outra dobradinha de outra pessoa, e aí você vai mudando uma verdade. E olha o que começa a acontecer com você. Olha que maravilhoso a vida humana. Dentro de você, você vai mudando a sua concepção da verdade daquilo. Você muda essa concepção da verdade. E a partir de agora você diz assim, ó: eu não gostava de dobradinha, mas hoje eu gosto. E agora você pode fazer planos futuros de visitar com amigos um lugar onde a comida principal é dobradinha, de participar de um encontro onde a galera vai fazer um caldo lá gostoso. Por quê? Porque agora essa verdade se abriu dentro de você. Você viu que dobradinha é bom se ela for bem feita, se ela for feita por alguém que sabe fazer. Então assim acontece na nossa vida, né? Os traumas, eles são esse aprendizado ruim das coisas. Então existe essa forma de que Deus pode chegar lá, tocar e mudar essa realidade na tua vida. E uma segunda forma de você mudar isso é de você experimentar o contraditório. Ou seja, eu tenho algo
na minha vida que eu acredito piamente. Eu acredito piamente que aquilo ali é ruim, eu acredito piamente que aquilo ali não vai dar certo. Até eu mesmo encarnar aquela experiência e ver o seguinte, não, dá certo. Então, qual é uma segunda forma da gente curar alguns traumas na nossa vida? Experimentando o contraditório. Então, por exemplo, não existe uma nova forma, uma nova chance de uma pessoa, por exemplo, eu coloquei aqui do abuso, né, da infância. Como essa mulher ela pode reagir? Se ela não se abrir à experiência de conhecer verdadeiramente outros homens, ela jamais vai conseguir ter a experiência do contraditório para inscrever na memória dela uma verdade que cura, que dissolva essa cristalização de que homens são sempre assim. Entendeu? O que vai ser uma grande barreira nisso tudo? O medo. O medo. Porque para aquela pessoa que cristalizou uma verdade, ela antecipa esses roteiros futuros como se aquilo estivesse realmente acontecendo na frente dela. Então ela vai ter uma dificuldade, um medo de confiar para viver uma nova experiência, porque aquilo cristalizou como um trauma dentro dela. E uma terceira forma de fazer isso é através do discurso. Então, através de uma da experiência, da encarnação daquela verdade, ou através de um discurso, que é o que eu estou falando aqui com vocês, né? Quando eu estou aqui conversando com vocês num papo matinal, o meu grande intuito, através do meu discurso e através da credibilidade que vocês me conferem, ou seja, se você está aqui, nós temos aqui algumas pessoas que estão presentes desde o início da live. Se você está aqui me ouvindo, gastando um tempo da sua parte da manhã, eu acredito que você tem uma certa confiança na minha pessoa. Então o meu discurso tem o poder de chegar até você e você fala o seguinte, olha cara, a minha experiência diz que não é assim. Mas o Maurício disse, eu vou dar um voto de confiança. O Maurício está dizendo e eu vou dar um voto de confiança nisso que ele está falando. Então, a partir desse instante, aquele discurso que eu estou fazendo, ele tem o poder de te levar, a encarnar aquilo na sua vida, ou simplesmente de você agir, de você colocar o seu personagem acreditando na minha experiência. É aquilo que numa live passada nós falamos sobre a emuná, né? O valor de um testemunho, o valor da palavra de um pai, de uma mãe, faz com que muitas das vezes a gente não queira comprovar especificamente no palco da vida aquela verdade. A gente acredita porque há um vínculo emocional, sentimental com aquela pessoa. Meus amigos, o que eu quero que vocês percebam com isso tudo? Existem diversas formas e é claro que é possível a gente viver um caminho de libertação pessoal dos traumas da nossa vida. Mas é muito difícil a gente superar essas coisas sem conselho. Talvez você me diga, Maurício, mas a psicologia, ela é algo muito nova, né? As pessoas viveram a vida inteira sem psicólogo. Por que agora... meu avô não precisou ir no psicólogo. É verdade. Mas eu não estou falando da psicologia. Reduzir a atividade da sabedoria e do conselho à psicologia é uma doença grave da nossa sociedade, tá? É uma doença grave. Porque a psicologia ela é um pedacinho desse tamanho que ignora uma série de outras realidades humanas da nossa vida. Por exemplo, para um psicólogo, normalmente é muito difícil dentro do consultório ele abordar sobre questões espirituais e religiosas. E que tem uma influência muito grande na nossa vida, tá? Por quê? Porque há uma série de restrições do CRP, entendeu? E aí começa a envolver ideologia, começa a envolver uma série de outras coisas. Mas, no entanto, se ele não aborda isso, ele vai abordar a tua vida de uma forma manca. Porque o ser humano, ele é espiritual. E mais do que isso, você vai ter uma série de distorções da realidade. Por quê? Porque se a gente quer conhecer a verdade por completo, a gente precisa ler um pouquinho o livro do Criador. E fazer isso é fazer teologia. Fazer isso é fazer religião. Então não se trata da gente resumir todos os problemas da vida de uma pessoa a problemas religiosos. E nem é ficar num proselitismo quase que macabro ali, né, escroto, de levar a pessoa a acreditar naquilo que eu acredito. Não é isso.
Mas eu preciso ter essa ferramenta dentro do tratamento de uma pessoa, porque as coisas na vida não funcionam desamarradas. As coisas na vida não funcionam de forma isolada. Experimenta tomar um remédio e me diz se esse remédio sempre não terá um efeito colateral por um outro lado. Por quê? Porque a realidade é complexa, ela não é simples. Ela sempre envolve multifatores. Então é necessário ter essa visão holística para a gente poder tratar, né, esses problemas que se apresentam para nós. E aí o que acontece? Existe sim essa forma essa maneira, e a gente deve pedir isso através das nossas orações, que Deus venha e cure e nos ajude a resolver os traumas. Mas isso não é uma coisa que depende profundamente de nós, depende da vontade de Deus. E é possível você percorrer um caminho para curar os seus traumas sozinho? Sim. Mas lembre que essa cristalização do trauma que existe dentro de você, ela já te leva a uma inclinação para agir, a continuar agindo daquela forma. Então eu contava aqui o exemplo da menina que foi abusada na infância. A tendência que ela sempre vai ter nos roteiros da vida dela é de desconfiar de homens. Desconfiar de homens. E talvez essa tendência dela vai levar ela a uma dificuldade de experimentar o contraditório. De experimentar o contraditório. E se ela não experimentar o contraditório, se ela não experimentar dar uma chance para conhecer outros homens, para conhecer outras pessoas, se ela não viver essa experiência, ela vai ter uma grande dificuldade de perceber, de compor a verdade, né? Existe um filósofo chamado Leibniz, que ele dizia o seguinte: a pessoa mais inteligente na vida é a pessoa que viu mais figurinhas. Ou seja, a pessoa que conheceu mais realidades na vida, ela consegue compor melhor a sua imaginação. Um trauma quase sempre é fruto de uma falta de imaginação também. Um entroncamento não, me fugiu a palavra agora aqui, mas um amortecimento, uma trava dessa verdade, né, da imaginação, né? Eu tenho uma deficiência de imaginar. Então um trauma quase sempre se acontece nessa situação. Por quê? Porque eu só consigo pensar de uma forma fatalística. Ou seja, faço isso, acontece isso. Não existe uma segunda possibilidade. Por quê? Porque eu não experimentei essas outras possibilidades. Tá? Então por que eu estou falando isso daqui para vocês? Porque apesar da psicologia ser uma ciência muito moderna, muito nova, o homem nunca viveu sem conselho. Nem o seu avô, nem o seu bisavô, nem os homens grandes da antiguidade. Eles podem ter vivido sem psicólogos, mas não sem conselhos. A grande diferença é que a gente vive um mundo hoje onde existe uma deficiência grande de pessoas sábias. Por quê? Porque o mundo ficou profundamente tecnológico. O mundo ficou profundamente com a realidade recortada. Então, você vai num médico, um médico entende profundamente de mão. Aquele entende profundamente de joelho. O outro entende profundamente do ouvido. Mas existem poucas pessoas capazes de integrar com a mesma profundidade todos esses conhecimentos. Ou poucas pessoas que conseguem olhar para o ser humano e ver tudo isso funcionando ao mesmo tempo. Então você existe hoje a pessoa que ela é especialista em logoterapia. Então ela te ajuda muito a dar o sentido da vida nas coisas. Mas ela não entende quase que nada da vida do teu personagem no palco. E aí fica muito difícil. Por quê? Porque ela olha para você e ela vê você de uma forma manca. Ou a maioria de nós mesmos, quando vamos avaliar os nossos problemas, nós estamos olhando as coisas pelo prisma dos nossos traumas. Então é difícil a gente vencer e romper isso sozinho. A gente pode sim tentar viver novas experiências e se curar de alguns traumas na vida, mas isso é uma experiência perigosa e difícil. Então o que eu digo para vocês? Existem 3 formas de curar um trauma. Uma depende completamente de Deus, que é a infusão da graça. A segunda, ela depende de uma experiência própria, de uma encarnação da verdade, mas que é muito difícil você viver sozinho sem alguém te aconselhar a isso. E a terceira não depende de você também, que é um discurso, que é através de uma outra pessoa que está enxergando outra coisa, que possa chegar através de você e que você tenha confiança e você ame, e a pessoa possa chegar até você, te falar aquilo ali
e você reconsiderar ou confiar naquela pessoa. Utilizar daquela pessoa como uma espécie de fé auxiliar para a tua vida. Meus amigos, dessas 3 possibilidades que eu falei para vocês, somente uma tem um lado exclusivamente pessoal. E a maioria delas requer um certo tipo de conselho. Por isso que eu digo para as pessoas, cara, tá vivendo uma realidade disfuncional na tua vida com trauma? Procure terapia, procure ajuda. Ah, Maurício, mas eu não tenho uma condição financeira, não tenho como pagar a terapia. Meus amigos, quando a gente não tem dinheiro para fazer alguma coisa nesse mundo, a gente procura soluções. A gente faz um programa para isso, a gente se programa para isso. Tudo é questão de prioridade. Ou se não, Maurício, eu não tenho condições mesmo, eu ganho muito pouco. A gente vai procurar algum profissional que me atenda nessa situação, que possa ter aqui, de repente, um pacote promocional naquela história. Ou, de repente, eu vou buscar soluções alternativas que não são terapia definitivamente, mas que são ajuda nesse aspecto, né? Procurar um amigo que eu possa conversar, eu vou procurar um padre que possa me atender. Na verdade, o grande boom da terapia, né, hoje, ele aconteceu sobretudo por causa do fracasso desses outros meios. Não que eles deixam de ser eficazes, tá? Mas é porque começou a haver uma dificuldade de encontrar pessoas sábias para isso. Ou as pessoas sábias que a gente encontra, elas são muito saturadas. Quem é católico sabe disso, né? Hoje, se você encontra um bom padre que sabe fazer uma boa direção espiritual, ô meu amigo, prepare-se para tentar correr para falar com a agenda desse sacerdote, porque você não consegue. Você não consegue, é muita gente querendo. O que eu quero dizer para vocês nisso aqui tudo? Peçam ajuda na vida de vocês. Peçam ajuda. Ah, eu não tenho condição hoje de jeito nenhum, não consegui ainda me programar para começar uma terapia. Beleza. Consuma conteúdos coletivos dessa forma, mas não de uma forma dispersa, consumindo tudo, vendo tudo, sabe? Escolhe uma pessoa que você julga como sensata e acompanhe aquilo ali, sabe? Acompanhe aquela pedagogia. Algumas coisas serão faladas e vão tocar o teu coração e vão te levar a tomar melhores decisões. Isso é importante. Então não desacreditem disso. Não entrem também num descrédito total de tipo assim, fulano é picareta, então eu já não ouço mais ninguém. Não é assim. Entende? Todos nós na vida precisamos de conselho. Eu e vocês. E sem conselhos, a gente não adianta. Por quê? Porque isso está dentro do projeto de Deus. Não é bom que o homem esteja só, não é verdade? Então, meus amigos, é isso que eu queria deixar hoje para vocês aqui no nosso Papo Matinal. Busquem ajuda para a solução dos traumas. Busquem pessoas que possam mostrar para vocês uma outra face da verdade. Somente isso pode tirar vocês desse congelamento, dessa roda que ficou travada, né? Essa roda teatral que ficou travada em uma experiência que vocês viveram, tá bom? É claro que existem alguns traumas, algumas coisas que a gente julga como trauma, né? Nem tudo que traumatiza uma pessoa traumatiza a outra. Eu conheço pessoas que viveram, por exemplo, uma experiência que eu usei aqui, né, de abuso sexual e que tocaram a vida adiante. Aquilo foi uma experiência ruim, mas elas seguiram adiante, viveram aquilo como uma etapa que aconteceu da vida delas. Outras não, outras pegam essa realidade do passado e recontam sua história toda baseada naquilo. Vivem elas começam a viver esse processo de recontar toda a história à luz daquilo que elas viveram. Isso é a realidade de um trauma. Mas a gente faz isso visitando o nosso passado, confessando as verdades daquele momento. E isso é muito bom fazer isso sozinho, sim, é possível fazer, mas com a ajuda de alguém que possa pegar a nossa mão e não nos deixar nos perder nas ilusões que essas experiências traumáticas do passado nos inseriram, tá bom? Meus amigos, um grande abraço para vocês, minha continência demorada aí para cada um de vocês. Usem o Papo Matinal, é uma grande ferramenta para isso. Nós já temos aqui agora 48 episódios do Papo Matinal. Olha quanto conteúdo tem aí, cara, que eu poderia estar entregando num curso. Estou vindo aqui todo dia de manhã entregar para vocês de graça isso aí. Então, pega lá o conteúdo do Papo Matinal, vai assistindo o Papo Matinal, compartilha com outras pessoas que
que às vezes você não tem condição de ajudar, né? Poxa, Maurício, eu não sei o que dizer para aquela pessoa. Mas você tem como pegar um papo matinal desse, aqui, de algum assunto que te tocou, que você viu que pode ajudar uma pessoa, compartilha para aquela pessoa. Manda para ela assim, fala assim, tipo, ouve essa palestra aqui, ouve essa live. E de repente isso daí pode ajudar uma outra pessoa. Essa atividade de apostolado, ele é muito importante. Eu vou falar isso com vocês mais à frente. Quando a gente encontra uma verdade, a primeira coisa que a gente precisa fazer é testemunhar essa verdade. Testemunhar, colocar para fora, falar sobre ela. Para fazer isso entrar no nosso coração e para fazer aquela verdade se eternizar. Então faça isso também com os papos matinais. É uma oportunidade se você ainda não tem condição. Se você tem condição, e é o que eu recomendo, clica no link lá em cima lá e vem conversar comigo aqui. Vai ser uma grande alegria poder receber alguns de vocês. Muitos que estão aqui me acompanhando já foram ou estão sendo meus pacientes, né? E eu tenho um grande carinho por vocês. Vocês estão sempre nas minhas orações também. Então entenda que mesmo aquilo que eu não alcanço, eu faço uso daquele caminho número 1 também, de que a graça de Deus possa chegar e revelar as verdades para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo Papo Matinal.